Tá começando mais um Tirando o Crachá. Olha, no de hoje, ela é administradora de formação, treinadora, mentora e recente lançou o livro Solo, Transformação Diária. Gisélia Bernardes, seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite, Ana e Gilvan. Estou muito feliz de estar participando desse programa, né? Tirando o Crachá, o podcast. Então, para mim é uma honra poder contribuir com a minha história, com a minha trajetória e poder inspirar, estimular e motivar outras pessoas. E estamos aí. Vamos lá. A gente... Vá. Gisélia, para a gente é um privilégio tê-la conosco. Você que desenvolve organizações através de pessoas Sim, e que, sem sombra de dúvidas, tem um feeling para lidar com o comportamento humano. verdade. Então, fala um pouquinho sobre essa experiência e sobre uma comunicação que eleva cenários empresariais. Uhum. O grande desafio hoje é nos relacionamentos, tanto interpessoais como relacionamentos amorosos, relacionamentos dentro das organizações, é a comunicação. A falta dela, o posicionamento errado na comunicação. E se comunicar, a gente se comunica o tempo todo. É o que eu costumo falar, é através da escrita, através da fala, é através da escuta, é a comunicação não verbal, que a gente só está aqui, às vezes, observando sem dizer uma palavra, e você chega ali no ambiente e observa. E esse alinhamento da comunicação, principalmente dentro das organizações, é o grande desafio. Porque o que é que acontece hoje? Eu atendo muitas empresas que falam, Gisele, eu estou tendo um problema sério aqui de comunicação. A gente avisa, fala que não avisou, informa que é dessa forma, mas está escrito, tem na política da empresa, e aí eu vou trazendo ali algumas coisas, porque tem coisas que dá para ser evitável. E gírias, a gente sofre muito, principalmente aqui no comércio de Feira de Santana, a gente sabe, a gente está na Bahia. Tem a questão do comércio aqui que é muito forte. E esse cuidado com as gírias, com o vício de linguagem. Então, a comunicação como um todo. Quando eu chego para fazer um treinamento, quando eu chego para ministrar uma palestra sobre esse tema, eu faço questão de abordar a comunicação como um todo, mostrando para as pessoas que tudo comunica. A roupa que você veste, porque às vezes as pessoas, não, o que importa é o que eu sou, o que importa é a minha essência. Sim, mas você tem a roupa de ir para a praia, você tem a roupa de ir para a igreja, você tem a roupa de ir para uma entrevista, porque tudo comunica. Então não dá para a mesma roupa que você vai jogar bola, você querer, não, que tem que me aceitar como eu sou. Então tudo comunica. Basicamente, isso aí. Tem uma curiosidade, eu acredito também, que está em casa. Quando você vai fazer esses treinamentos e Uhum. observar a equipe, digamos, Sim. o empresário te liga e fala, ó, tô precisando fazer um treinamento. Como é que você faz essa abordagem? Você primeiro conhece a equipe e depois faz o treinamento? Como é que Depende, funciona? depende da urgência da empresa, do que ela me pede, porque hoje eu já consigo, eu faço um treinamento bem personalizado, não é só, acontece muito da pessoa às vezes entrar em contato comigo, me viu ali no Instagram, viu um conteúdo meu, viu o que eu faço, Gisele, eu quero que você faça um treinamento aqui na minha empresa, e eu quero saber o valor, por exemplo, isso é frio, eu não tenho como passar um valor assim, às vezes eu recebo isso. Já recebi abordagem assim pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Primeira coisa é eu entender para atender. Porque eu só consigo atender bem o meu cliente quando eu entendo ele. Eu entendo o que ele precisa e às vezes o que o cliente ele acha que precisa não é bem aquilo, é muito mais. É muito mais profundo a camada. Então eu marco uma reunião ou presencial ou via meeting, também dependendo dessa necessidade, às vezes se é em feira, enfim, às vezes são regiões próximas. Muito da disponibilidade, eu marco essa reunião via meeting para entender por que você quer um treinamento. Quais são os principais pilares que você quer que eu trabalhe nesse treinamento? Aí, geralmente, eles vêm me trazendo ali as demandas. E aí, eu personalizo, eu ofereço, por exemplo, um formulário de pesquisa de clima. O que é que você acha da gente fazer a aplicação desse formulário? Eu já incluo ali dentro desse pacote. O que é que você acha de eu aplicar? Vai ter perguntas bem específicas, bem pontuais, e a gente vai entender como a equipe se sente em relação à empresa. Qual o momento que esse funcionário, esse colaborador está? E é uma pesquisa oculta, é uma pesquisa sigilosa, não corre o risco do funcionário ele se expor e ele ter medo de falar as coisas. Então, de fato, ele vai falar a verdade, ele vai falar como ele se sente. Então, talvez o que o empresário, o RH, o gerente, o líder, ele está vendo, tem outras camadas. Ele está vendo uma parte, mas tem outras camadas. Então, eu me preocupo muito em entender para atender. O último treinamento mesmo que eu fiz numa clínica aqui de Feira de Santana, da parte de estética de saúde, eu tive essa reunião, ela queria e tal, me falou mais ou menos o que ela queria, eu fiz questão de marcar a reunião.
Ela chamou uma pessoa do marketing, chamou uma pessoa da diretoria, a gente fez a reunião, os 4, via meeting, aí cada um ali trazendo suas opiniões em relação ao momento da empresa, e eu ofereci o formulário e eles aplicaram, ou seja, quando eu elaborei o PowerPoint, por exemplo, que tem gente que é muito visual, né? No treinamento tem que ter. Eu faço dinâmica, faço várias coisas, mas eu me preocupo de fazer um PowerPoint personalizado para, às vezes, mostrar ali uma imagem, algo que vai impactar e a pessoa vai entender. E até nessas imagens eu trazia pesquisas que foram resposta do que eles responderam. E aí eu falei, vocês sabem o que é isso aqui? Vocês sabem onde é isso aqui? E uns ficavam assim, é aqui. E aí é uma forma deles entenderem e se conectarem. Poxa, que bacana o percentual disso. Aí dali eu já trago também, entrego para o líder de RH, eu entrego, por exemplo, uma sugestão de plano de ação. A partir daquela pesquisa eu tenho um diagnóstico, e daquele diagnóstico, olha, a gente começa assim, dá para fazer assim, dá para fazer reuniões quinzenais, dá para fazer uma cartilha de política da empresa, que normalmente as empresas, principalmente as empresas que são familiares aqui de Feira de Santana, né? Vocês são daqui, vocês sabem do que eu estou falando, e às vezes não se preocupam nem de fazer uma cartilha, algo simples. Às vezes uma cartilha resolve, a pessoa vai esquecer ali e ela vai olhar. Né? Qual a maquiagem, qual a unha, qual o calçado, quais cores que eu devo usar, principalmente nesse segmento de saúde. E aí eu vou trazendo essas coisas que são coisas simples, mas que às vezes precisam de uma visão de fora, de um consultor. Então não é só não é só um treinamento ou uma palestra. Nesse caso é um treinamento, né, que eu dei um exemplo. Então é além, eu realmente faço algo personalizado, algo diferenciado. E aí a partir daí que eu monto tudo que eu vou entregar. Aí eu passo o orçamento e eles aprovam normalmente. Aí tem os trâmites, né, normais de treinamento. Uma das coisas que você nos trouxe nos bastidores foi essa evolução profissional, saindo de seletista para empreendedora, para consultora, né, diante de várias facetas que você atua hoje. Mas qual foi o start para mudar esse conceito de trabalho, de metodologia e etc? Ao longo dos meus anos, eu tinha aquela sensação de inconformismo, mas não era aquele inconformismo no sentido daquela pessoa que está inconformada com a vida e ela fica reclamando, que a gente tem esse perfil de pessoa. Era um inconformismo no sentido, eu posso fazer mais. Eu posso alcançar aquilo que eu desejo, aquilo que faz o meu coração pulsar e o meu olho brilhar. E quando chegou em 2015, que eu trabalhei com seguros, isso ficou muito claro para mim. Eu trabalhei numa seguradora, na Caixa Seguradora na época, que é a parte privada, né? Não é a parte de funcionário, né? Público, é a parte privada. Então, tem a parte de seguros, que trabalha fazendo os seguros para a Caixa Econômica, é um outro CNPJ. Trabalhava para essa empresa, né? Uma empresa privada. E nesse processo eu fui treinada para treinar. Eu passei 15 dias na época, eu lembro como hoje. Passei 15 dias em Brasília com outros consultores, na época eu era consultora, comecei como júnior ali em 2015. E eu me descobri, eu falei, gente, é isso. Aí eu aprendi como fazer uma palestra, o que deve fazer, o que não deve. Quando você está em público, né, num palco, seja lá onde for, com o microfone na mão. Detalhes, coisas assim de postura mesmo. E quando eu fui entrando nesse mundo, entendendo como funcionava, eu vi que era minha paixão, desenvolver pessoas. Só que eu fazia isso representando uma empresa. E tá tudo bem, foi maravilhoso. Foram 5 anos da minha vida, eu me desenvolvendo, eu trabalhando minhas questões, trabalhando em alguns momentos sob pressão, porque tem metas, né? São metas agressivas. Eu trabalhava com seguro, vocês sabem que já é um desafio. Trabalhava com seguro, trabalhava com previdência, com consórcio, seguro de vida, seguro residencial, patrimonial, todo tipo de seguro. E isso foi me desenvolvendo e eu via que minha paixão por aquilo ali crescia. Então, eu era acostumada a palestrar para grupos pequenos, fazia treinamentos para grupos pequenos e grupos grandes. Quando chegou em 2019, eu tive uma proposta para ir para uma empresa, para a indústria farmacêutica, onde eu teria um salário maior e também, de certa forma, trabalharia desenvolvendo pessoas, que é a propaganda médica que a gente chama. Não deixa de ser um desenvolvimento, um treinamento. Eu chegava ali para trazer informação para uma farmacêutica, para um balconista, e eu vi isso faz parte do meu propósito. Só que quando eu estava nessa empresa, eu senti vontade senti falta da área de treinamento específica, que era a minha paixão.
Só que eu não conseguia, eu estava ali com vendas, que é maravilhoso, tudo é venda, né? Tudo é comunicação e tudo é venda. Aqui é uma venda, a gente está se comunicando, mas é uma venda do podcast, é uma venda da Gisélia como profissional, não é verdade? Então, assim, eu peguei, comecei a ter a necessidade de voar. Porque ali, quando você está como CLT, é limitado, você tem que seguir as diretrizes da empresa e tá tudo bem, é isso mesmo. Você tem que seguir a cartilha ali à risca. E eu sentia, tinha ideias, tinha coisas que eu não podia fazer devido a eu estar na condição CLT. E aí foi aquele inconformismo foi crescendo, foi crescendo. Eu sentia, apesar de estar com um salário dobro do que eu ganhava na seguradora, mas eu sentia falta do que eu fazia na seguradora. O propósito de fazer. E eu falei, gente, o que é que está acontecendo aqui? Mas eu entendi que eu precisava passar pela parte da indústria farmacêutica, porque é um processo muito mais, assim, que eu digo assim, que eu fui espremida, lapidada, muito lapidada, porque é um mercado muito fechado, vocês sabem disso. Tem muita gente que sonha em entrar na indústria farmacêutica e nunca conseguiu. Tem gente que... Eu tenho amigas que demoraram anos tentando até conseguir. Uma delas é muito próxima a mim, conseguiu e ficou, assim, feliz da vida, porque era o sonho dela. Eu estava lá e minha vontade era sair para trabalhar com o meu produto, com o meu serviço, com o meu propósito. E aí eu fiquei 4 anos. E isso só prova que o parâmetro do outro não é igual ao nosso. Não, não é. E aí pulsava, eu falei, gente, eu preciso. Aí muita gente me procurava para pedir ajuda para fazer uma entrevista. Aí começou assim. Desde antes, aí minha mãe, minha filha, você tem que trabalhar com essas coisas. Eu fiz, mãe, mas não é o momento ainda. Não é assim. Não é assim. Aí ela, você tem que trabalhar com isso, você tem que cobrar por isso. Porque ela via eu, às vezes, horas e horas no telefone auxiliando as pessoas, ajudando. Fazer uma entrevista, como se portar, como se vestir. Que são coisas que eu acabo auxiliando em mentoria, em treinamentos, que eu acabo fazendo isso, de certa forma. Porque tem gente que não tem a mínima noção. Auxiliando empresas em relação à sua equipe, né, ao seu time. E aí minha mãe já via isso em mim. Ela falou, você tem que trabalhar com essas coisas aí, minha filha. Porque é o tempo todo, pessoal, te ligando e te pedindo ajuda. Eu falei, calma, não é assim. Empreender é desafiador, né? Eu vou começar algo do zero. Diferente de você começar uma franquia, algo que já existe. Vender um produto que todo mundo precisa o tempo todo. Trabalhar com desenvolvimento humano, com intelectual. Principalmente na nossa região, na região Nordeste, é muito desafiador. Porque às vezes é a última coisa. Se o dinheiro sobrar, não é assim? Educação. Porque envolve educação, né? Se o dinheiro sobrar, eu compro. Se o dinheiro sobrar, eu faço. Se der, se o caixa esse mês fechar certinho, eu contrato a Gisélia para vir treinar meu time. E ainda tem outra questão. Poxa, se eu pagar a Gisélia para vir treinar meu time, e amanhã ou depois, Maria ou João sair para outra empresa, tá tudo bem. Porque Maria e João vai levar um legado de algo que ela aprendeu na tua empresa. Só que colocar isso na cabeça do empresário, minha amiga. É complicado. Meu amigo. Não sei se eu respondi o que vocês queriam, ok? Eu vou falar disso, eu gosto. Eu vou aqui, ó. Transformação Diária, um livro que você Uhum. lançou recente, um livro solo. Fala um pouquinho pra gente desses bastidores, né? O que é que te levou a lançar um livro? O que é que contém o livro? Olha, transformação diária é um desejo é um sonho assim de criança. Eu costumava me expressar escrevendo desde a época ali da escola, sei lá, quarta série, quinta série, que antigamente chamava assim, né? Hoje eu não sei nem como é que tá chamando, que mudou tudo, né? Mas eu lembro assim que na infância ainda, na infância, ali, transição infância, adolescência, eu tinha um hábito de escrever, né? Tudo que eu sentia de desejo, de sonho, de projetar coisas. Eu tinha essa coisa de escrever. Um dia eu vou escrever um livro. Um dia eu via aquelas coisas assim de filme, né? Que a gente vê aquelas noites de autógrafos, né? Com aquelas filas imensas, todo mundo querendo o livro, abraçando o autor. E eu me via, de verdade, eu me via ali. E eu falei, gente, um dia eu ainda vou escrever um livro. Assim, não sabia exatamente o que era, se seria uma autobiografia, o que é que seria. Porque eu vim de uma infância com muitos desafios, com escassez, né, que é um assunto também que eu falo muito, que através da escassez a gente pode criar um combustível para dizer, olha, eu vou virar o jogo e vou fazer diferente. Então, na minha história tem muito isso. E o que acontece? Aí o livro, na minha fase adulta, nesse processo de transição, que eu já tinha convicção que meu lugar não era na indústria farmacêutica, tinha um excelente salário, não tem nada a ver com isso. Estava um excelente momento assim da minha carreira. Para vocês terem noção, quando eu saí, quando eu comuniquei a meu gerente que eu não estava mais feliz, que eu não conseguia mais me ver ali, eu estava em 10º lugar no Brasil. Eu estava prestes de ter um reconhecimento.
Comuniquei ali, tipo, janeiro, pós-férias, e o reconhecimento seria em fevereiro, que todo ano tem convenção. Aquelas convenções grandes, né? Que as empresas grandes fazem. E eu estava em 10º no Brasil. E ele, mas você está em 10º. Eu fiz assim, mas não tem problema. Ele, mas você é sempre tão motivado. Mas motivação é diferente de felicidade. Eu sempre repito isso quando eu falo sobre esse assunto. Porque as pessoas confundem. Eu tenho que trabalhar motivado, eu ganho bem. O meu cliente não tem nada a ver com as minhas questões, com os meus sonhos, meus objetivos. Eu tenho que dar o meu melhor mesmo. Ele, e aí, onde é que entra o livro nessa história? Pouco antes de eu sair, eu falei, quando eu sair, eu vou fazer logo uma coautoria. Eu comecei a pesquisar, procurar saber como era. Já tinha feito um curso da parte editorial em 2022 com a Editora Gente, com a editora bem conhecida no nosso país. E fiz esse curso da Editora Gente. Então, eu fiz tudo certinho. Eu disse, eu quero entender como é que funciona esse mercado. Porque às vezes a gente pensa que é tudo lindo, maravilhoso e fácil. Não é. Primeiro que ler livro e escrever livro no nosso país não é coisa fácil. Não é. E livro, o retorno financeiro, ele também demora. Apesar de você escrever um livro, o retorno financeiro, ele demora. Porque o livro, ele te dá acesso, ele te dá autoridade, às vezes posicionamento. Só que o retorno financeiro é mais lento, é mais demorado. Só que quem está de fora não entende isso. Tem um investimento, normalmente quando não é por convite, né? Quando a pessoa não te convida para publicar e você quer publicar com a editora, tem um custo. Então, eu fui estudar tudo isso antes. Aí, em 2022, eu fiz um curso da Editora Gente, que é o Best Seller. Inclusive, agora em novembro eu vou para um evento deles em São Paulo, e que eu participo geralmente todos os anos. E aí fiz, que foi maravilhoso. Aí eu fui entender como é que funcionava, custo, tudo. Aí eu entendi de fato como funcionava o mercado editorial. A partir daí eu vou começar com a coautoria. Porque geralmente quem começa, até para você entender como funciona, começa com a coautoria, que é um capítulo ali, 7 páginas, 8 páginas. E eu comecei a escrever a transição. Quando eu saí da indústria, que foi em fevereiro de 2023, eu comecei a me dedicar na escrita do meu livro. Eu já tinha fechado com a editora, comecei a escrever um livro de coautoria. E aí, como é que nasceu a autoria? Justamente disso, porque eu fui estratégica, eu já queria a autoria. O meu sonho é a autoria, eu quero ter um livro meu. Minha história, meu jeito, meu toque. Aí, assim eu fiz. Eu tinha lançado, e quando foi em 2024, eu já estava estruturando fazer o devocional. Só que eu queria um devocional diferente. Eu não queria um devocional que fosse como é que eu posso dizer? Um copia ou colou da Bíblia, em respeito a muito devocional bom que a gente tem no mercado. Mas também tem muito devocional, assim, que parece que você está lendo a Bíblia, que é maravilhoso. Mas eu tenho a Bíblia. E eu sei que quem gosta dessa parte mais, assim, não estou falando de religião, mas quem gosta mais dessa parte espiritualizada, independente de religião, vai ter uma Bíblia e vai ler em algum momento. Mas o que é que eu queria? Eu queria um devocional que acolhesse, que tivesse uma linguagem simples, que tivesse um link com o nosso cotidiano, com os nossos desafios do dia a dia, e que eu trouxesse ali referências bíblicas. Ó, a Bíblia também fala disso. Quando eu for falar de network, por exemplo, a Bíblia já fala de relacionamento. Jesus Cristo é um exemplo disso. É inegável, liderança. Eu tenho um versículo para falar sobre isso. Então, eu ponho um versículo ali, aí eu destrincho com algo da atualidade e fecho com a oração. O devocional ele é assim. E aí eu quero um devocional desse jeito, que eu traga ali referências bíblicas, que eu traga a importância do pilar espiritualidade, mas que eu traga uma validação ali, uma referência bíblica, para aquela pessoa que está lendo, independente de religião, independente se ela crê ou não crê, ela entender que a Bíblia ela já fala disso. Às vezes de uma forma mais rebuscada, de uma forma mais difícil, mais longe, mas essa pessoa entenda, poxa, a Bíblia fala disso, passado, presente e futuro. Aí o devocional é isso, autoconhecimento, fé e propósito. Então, nele eu trago esses 3 pilares e trago com exemplos ali do cotidiano, inclusive com exemplos meus. Em alguns momentos eu trago algumas coisas que eu passei. Quando eu vou falar ali de algumas coisas de carreira, por exemplo, tem uma semana que é toda de carreira. E aí eu trago algumas pinceladas ali de alguns desafios que eu enfrentei ao longo da minha carreira. E as pessoas que leem, que me dão feedback, falam assim, parece que a gente está conversando com você. E se vocês tiverem a oportunidade de ler, como vocês estão me conhecendo agora, se vocês tiverem a oportunidade de ler depois o devocional, provavelmente vocês vão ter essa percepção. Aí todo mundo que lê fala, gente, é incrível, que dá uma vontade da gente continuar lendo e às vezes não quer ler um capítulo só por dia. Eu falei, pode ler mais, não tem problema. Então foi assim. Perfeito. Na sua concepção, estando nos ambientes de trabalho, dentro do ecossistema empresarial, qual é a maior carência hoje que as empresas possuem e como é que você cria metodologias para reduzi-las?
Carências, né? Primeiro, a gente tem esse problema aí de comunicação. Eu vejo muito também líderes, em algumas situações, empresas menores normalmente, né? Falando assim do comércio, do que eu percebo, como visito farmácias, a gente não tem como, a gente vai no mercado, no supermercado, e aí eu fico observando o comportamento, não tem jeito, quem trabalha com comportamento a gente vai observar, e eu fico extraindo o melhor e o pior das situações, é claro, e vendo o que é que dá para trazer com aquilo ali. O que eu percebo de carência é, às vezes o líder, ele não tem determinadas coisas que ele deveria ter e, consequentemente, ele não passa para a equipe. E se a gente observar, a equipe é reflexo do líder. A equipe, normalmente, ela é reflexo do líder, que pode ser o gerente, pode ser o dono, a pessoa que está ali todo dia, ela vai ser o reflexo. Porque, assim, uma equipe desalinhada, já aconteceu assim de eu ver uma equipe chegar no supermercado, por exemplo, a pessoa está comendo um pão, um lanche no caixa. Acontece. Mas por que acontece? Porque provavelmente os donos, o dono, faz semelhante ou já viu e permitiu e acha que isso é normal, mas não é normal. A pessoa ela tem que ter um horáriozinho do lanche para ela sair do caixa e ela comer. Imagine a pessoa tá te atendendo com a mão no pão e a outra ali no... É feio. Então, assim, eu percebo muita coisa comportamental, muito problema ainda comportamental, coisas que precisam ser alinhadas, que precisam ser ajustadas, lapidadas e que tem a ver na comunicação. Tudo comunica. Você chega numa empresa dessa, numa loja, seja de roupa, seja no supermercado, numa academia, numa farmácia, esse comportamento ele está comunicando alguma coisa. Os vícios de linguagem. Então, assim, o grande problema que eu vejo hoje, vou falar do mercado de Feira de Santana, já que eu vivo aqui, apesar que o meu trabalho eu posso atender em qualquer lugar, mas vamos falar daqui porque eu sou daqui, eu sou natural daqui. O grande problema hoje do que eu vejo aqui é isso, é a comunicação. Tanto que quando a gente chega numa clínica, num lugar que a gente tem tudo isso, a gente. Gente, que atendimento de excelência. Não é bom? Que atendimento de excelência. A gente vê nos detalhes, no cheiro das coisas, no ambiente. E é o básico, né? É Mas o a gente viu tanto ruim básico, que gente. É o termina básico. sentindo falta do básico, né? Então, eu sou sinestésica, né? Eu gosto de sentir. Então, você chega num lugar, você já vê aquele cheirinho. Você chega na Avantim, Avatina, aí você já sente aquele cheirinho agradável, que é da loja. Cada lugar que você chega já conecta, o cheiro já te lembra alguma coisa. Tem uma amiga minha que ela trabalha com semi-joias, e quando eu chego na loja dela, tem o cheiro da loja dela. Começa pelo cheiro, aí depois pelo atendimento, pelo cafezinho que te oferece, dependendo, claro, dependendo do padrão, do nível de loja. A gente sabe que nem todo lugar dá para oferecer cafezinho e água. A gente vai numa loja popular, é difícil, até pelo ticket, né? O preço, eles não conseguem fazer isso. Mas atender bem é básico, sabe? De uma forma respeitosa. Então, assim, a gente ainda vê muita gíria. Isso, beleza, tem algumas situações no nosso comércio, a gente vai ali para Marechal, centro de abastecimento, são pessoas que vêm do interior. São outras realidades que a gente entende, mas assim, dá para melhorar também, padronizar o atendimento. Ter um atendimento mais empático, menos, sabe aquela coisa grosseira, porque às vezes é um pouco grosseiro. Para a pessoa não, para a pessoa ela tá tudo bem, ela tá normal. Mas para quem não está acostumado, assusta. Então, o maior desafio que eu vejo hoje, como um todo, desde uma empresa mais simples, menor, como empresas grandes, é a comunicação. Às vezes, setores que não se comunicam, que não se falam, e aí muita coisa passa batida e não consegue chegar no resultado final, nas metas, né? Por causa desse sincronismo que não tem. Exatamente. Você trouxe um ponto extremamente importante. Eu estava agora em São Paulo, né? E Junqueira, CEO do Nubank, estava nesse evento e ela falou assim: as pessoas esqueceram do básico. Fechar um contrato, entregar ele no prazo, comunicar que está prestes a ser entregue e fazer essa questão de superar as expectativas, né? Sem prometer que fará. Exatamente. Porque é melhor você entregar surpreendendo do que você frustrar, porque alimentou demais esse ego da empresa, né? Essa identidade. Então, assim, de fato, quando a gente lida com Feira de Santana e quando a gente lida com essa questão do atendimento, é algo que precisa ser prioritário. Lapidado, porque eu sempre paro com os meus líderes, né? A gente está falando de uma empresa de serviço de contabilidade, e quando eu paro com os meus líderes, eu falo com eles, gente, vocês precisam estimular nos liderados de vocês o propósito que eles possuem. Exatamente.
E aí, quando meus líderes estão recebendo pessoas novas na equipe e fazem esse desafio que eu passo, a Fazer maioria uma deles não tem propósito. Não tem. Então, a gente está As lidando pessoas com às uma vezes não sabem nem geração o que é, né? O que é mesmo. perfeito, E o propósito é servir. Eu sempre fazendo aquilo que dou, faz eu sentido. sempre dou o exemplo quando eu faço palestra e treinamento, que me pedem para falar de propósito, me pedem muito para falar de propósito, até porque eu saí de onde eu estava para cumprir o meu propósito. E eu dou o exemplo do cara do carro de lixo. Não sei se vocês já observaram, mas normalmente eles trabalham ouvindo música, cantando, não é nem ouvindo música, que não dá, mas é cantando. Eles ficam cantando e sorrindo. E é um trabalho digno, porque eles pegam o nosso lixo. E aí eu dou, porque é bem impactante você falar do cara do carro, porque tem gente que nem olha para isso. Infelizmente, a gente vive numa sociedade, a gente sabe disso. Tem determinadas classes, camadas que as pessoas não olham, mas são pessoas que fazem parte da nossa sociedade. E para funcionar bem, a gente precisa deles. Imagine se eles passarem 2, 3 dias sem pegar o lixo da nossa rua, o lixo do nosso condomínio. O que é que acontece? E eu vejo propósito porque, assim, independente do salário que eles ganham, como é, mas eu vejo sempre eles cantando, conversando, brincando com os colegas, pegando lixo, é porque eu trabalho com comportamento, então eu observo. E eles brincam, e tem gente que trabalha no escritório e tá com depressão, tá com ansiedade, que não é frescura, pode estar mesmo, de fato. Mas é porque às vezes as coisas estão tão assim normais, tá tão tudo muito confortável que a pessoa esqueceu qual é o verdadeiro sentido. Qual é o meu propósito aqui? O seu propósito aqui, querido, no escritório, no ar-condicionado, engravatado e de terno, é servir. Alguém depende do que você faz. Então, eu vou bem nessa, sabe, nessa disparidade, quando eu vou falar de propósito, para as pessoas elas realmente entenderem, poxa, será que eu sou a pessoa do escritório engravatada? Ou eu estou mais para o cara do carro do lixo, que mesmo assim, pegando o lixo das pessoas que faz. Ele trabalha cantando, trabalha sorrindo e brincando com os colegas da rua. Show de E bola. aí mexe com as pessoas, porque às vezes as pessoas não param para fazer essa analogia, né? E a gente volta e repete para o contexto, né? Uhum. E é muito difícil criar esse parâmetro, porque quais são as pessoas que estão parando para analisarem isso? Você fala de uma especificidade, de uma Sim. neutralidade do ponto de vista comportamental, Sim, né? correto. Mas quando a gente vai para uma parte do público, que não tem contato a isso, que Não. o carro de lixo nem entra no condomínio, que eles nem Nem veem quem está enxerga. pegando, é totalmente diferente, né? Então a gente tem um complexo, uma Sim, barreira, exato. e institucionalizar isso e trazer essa consideração é algo viável, mas ainda precisa ser muito oportuno em alguns dos cenários. É, exatamente. A gente está chegando ao final, Ah, mas eu queria que você deixasse sua mensagem para quem está nos assistindo sobre propósito. Para quem está buscando seu propósito no mundo, no mercado de trabalho, propósito na vida pessoal, que mensagem a Gisélia poderia deixar? ai, então, para cá? A mensagem use as ferramentas que você tem, nas condições que você tem, e faça o seu melhor. Porque o propósito é sobre servir. Alguém precisa do que você faz. E independente de hoje você estar no lugar que você gostaria de estar, ocupando a posição que você gostaria de estar ou não, mas entenda que isso pode ser transitório. Mas enquanto está sendo transitório, enquanto você está aí nesse lugar, tenta fazer o teu melhor, porque alguém precisa daquilo que você faz. Então, dê o seu melhor todos os dias e agradeça, seja generoso, tenha a intenção certa, porque uma coisa também que é importante é ter a intenção certa. Às vezes a pessoa tem até um propósito de vida de fazer alguma coisa, mas a intenção é errada. A intenção é mostrar para alguém ou provar para alguém. Quando a gente tem um propósito e o propósito está bem definido e a gente entende que é servir e tem a intenção certa, com certeza vai dar certo. Clarinha, eu tiro o crachá para ela e você. Tá mentira, hein? Obrigada, gente. É isso, pessoal. Tirando o crachá de hoje, tá ficando por aqui. Você sabe, a gente tem um encontro marcado na próxima. Valeu! Valeu!